Olá, alunos! Olá, nobres da física! Vamos para mais um momento. Professor Matheus Souza, só que hoje eu trago aqui uma introdução, tá bem, ao estudo de eletrodinâmica, presente no conteúdo de eletricidade. Introduzimos os conceitos de eletrodinâmica, fica fácil de você dar sequência aí na resolução de questões, com certeza. Vamos lá? Tópicos de hoje: corrente elétrica, tipos de corrente elétrica, leis de Ohms e primeiro lema de Kirchhoff. Vamos lá? Primeiro detalhe: corrente elétrica. Olha, eu vou primeiro detalhar para ti aquele conceito mesmo sobre carga elétrica, porque é essencial lá na eletrostática, tá certo? Vou pegar o conceito de carga e trago para cá. Conhecendo a carga: partícula, prótons, elétrons, nêutrons, tá aí a massa em quilogramas dos mesmos, ok? É perceptível que a massa do próton e do nêutron é igual, porém o elétron ele tem uma quantidade de massa inferior. Natureza dessa carga: positivos, negativos e nulos. E o valor dessa carga aí, temos 0 para nêutron e os valores apenas mudando o valor específico inteiro para ambos aí. Positivo para prótons, negativo para elétrons. Quando um átomo está eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Um corpo encontra-se carregado quando há falta ou excesso de elétrons, tá bem? A carga elétrica é quantizada. Ela é dada por essa expressão simples, Q é igual a N vezes E. Q, carga elétrica, N, número de elétrons e o E, a carga elementar. Quando se estabelece uma diferença de potencial nas extremidades de um fio condutor, tá bem? Aquela diferença de potencial estudada na eletrostática, o que empurra essa carga, né? Podemos dizer assim, como mostra nessa figura, a gente vai ter um detalhezinho específico. Primeiramente, observa, se do ponto A ao ponto B há uma diferença de potencial, essas cargas elas vão tentar se reorganizar e chegar a um sentido da corrente. Então, desse modo, temos um movimento ordenado, uma famosa corrente elétrica, tá certo? Eis que I, corrente elétrica, é igual à variação da quantidade de cargas sobre a variação do tempo que elas vão se movimentar dentro do fio condutor. No Sistema Internacional de Unidades, daremos para coulombs por segundo, lembrando que coulombs para carga, segundos para o tempo, então a simbologia é coulombs por segundo. Ele é expresso em coulombs por segundo. Ou amperes, letra A maiúscula, bastante usual, tá certo? Tipos de corrente. Corrente contínua, tratada como CC. O sentido e a intensidade permanecem constantes ao longo do tempo, tá certo? Um exemplo, antes de mostrar a alternada, são pilhas, baterias, tudo bem? E a corrente alternada, CA, o sentido e a intensidade elas mudam periodicamente com o tempo. É justamente a energia elétrica da resistência de vocês, tá bom? Qual está fazendo com que esse aparelho que você está conectado aí gere ou pelo menos carregue aqueles 220 volts da tua residência, ou diferente, dependendo da tua região. Aqui um exemplo nítido aí relacionado à corrente alternada ou contínua é quando envolve gráficos. Fique atento com essa relação. A área dessa figura que está aqui acima, ela vai tratar que a variação no intervalo de tempos, podemos dizer assim, a figura é relacionada à quantidade de carga, tá bom? A área dessa figura é aqui em cima. E na corrente alternada temos essa variação, tá certo? Leis de Ohm. Segundo o físico e matemático J. Ohm, quando há variação da DDP, a diferença de potencial, altera-se a corrente elétrica, tá certo? Sendo válida as seguintes relações, ou leis, podemos tratar assim. Primeiro, característica e critério. Tá aí a bateria, por exemplo, ou uma pilha, aqui acima, do ponto A, passa por um condutor, até chegar no ponto B, tá certo? Então, o sentido convencional da corrente é do polo positivo. Vai percorrer por esse fio, Li, corrente elétrica aqui acima, passando por todo esse condutor. Então, para Ohm, a primeira relação, a primeira lei,
a intensidade da corrente elétrica é diretamente proporcional a DDP, tá certo? A tensão elétrica, também chamada, tá certo? A tensão dessa bateria em volts, que a ocasionou. Por exemplo, tá aqui, ó. Essa tensão, essa diferença de potencial sobre I é igual a constante. A resistência elétrica, então, proporcionada pelas características da lei de Ohm, é dada pela seguinte razão, entre a DDP, tensão, e a corrente. Então, essa figura é muito interessante. Ela vai detalhar aí para ti, ó, como que eu faço essas relações com a corrente, resistência e tensão. Então, primeira característica, para descobrir a intensidade da corrente, a tensão sobre a resistência. Vou pegar aqui meu laser para mostrar para vocês. Pronto. A intensidade da corrente é a potência ou a tensão sobre a resistência. Ou essa tensão ela vai ser igual à resistência vezes a corrente. Ou até mesmo para calcular a resistência elétrica é a tensão sobre a corrente, a DDP sobre a corrente. Lembrando que a resistência ela é dada em ohms, certo? Você vai pegar aí questões e vai dar um símbolo detalhando qual é o valor da resistência em ohms. Corrente em amperes. E DDP, teoricamente, volts, o mais usual, tá certo? Segunda lei de Ohm. Quando maior o comprimento de um condutor, então nesse caso a gente vai trabalhar os condutores, o fio em si. Por exemplo, maior a resistência que o condutor ele oferece à passagem da elétrica, tá certo? Da corrente elétrica. Então, quanto maior o comprimento desse fio, por exemplo, maior a resistência que o condutor vai oferecer à passagem da corrente. Um exemplo, ó, aqui. Condutores de mesmo material e de mesmo comprimento. O condutor que possui maior área de seção transversal, no Seren 6, fio mais grosso, é oferecido uma menor resistência à passagem da corrente, que é ao lado. Ó. Então, a resistência à passagem da corrente se torna menor quando o condutor possui uma área maior. Matematicamente, ó, o que é válido? Que a segunda lei de Ohm é a resistência dos condutores igual a ρ, essa simbologiazinha aqui, esse parece um pezinho aqui, ó. Certo? Parece um pezinho. É a resistividade do material, tá certo? É um valor padrão para cada material. L é o comprimento desse fio e A a área da seção transversal. Então, matematicamente, ó, quanto maior o valor de A, menor o valor da resistência. Quanto maior o comprimento, maior o valor da resistência. Relaçãozinha matemática básica, né? Pois bem, vamos para o próximo. Primeiro lema de Kirchhoff, tá certo? Ele vai trabalhar, ele vai dar ideias sobre corrente elétrica. Olha para essa figura. Se essa corrente elétrica está vindo num fio condutor e ela está passando por esse condutor e chega a um determinado ponto tratado como um nó, ela vai seguir tanto para um outro sentido, direção, como para uma segunda mudança de sentido e direção. Então temos aqui 1 e 2. O que é que ele propõe? Que quando você chega em contato com o nó, quando a corrente chega em contato com o nó, o somatório das correntes que chegam é igual ao somatório das correntes que saem. Nesta figura aí, I1 mais I2 é o I total, o tanto que chegou. Em um nó, a soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem, tá bem? Essa é a proposta. É sério que você vai ficar só nessa teoria? Vai estudar, vai resolver exercícios, tá bem? Isso aqui é só um básico, é só uma introdução. Resolvendo exercícios, dando sequência nos teus estudos, você vai ficar fera em física também. Ok? Até a próxima, galerinha.